pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, animados para a nossa aula de hoje? Sim? Então, vamos começar! Hoje a gente vai dar início ao próximo capítulo de vocês, tá bom? Iremos continuar estudando aí os invertebrados. E hoje a gente vai estudar sobre os anelídeos. As minhocas pertencem ao filo dos anelídeos, né? Os representantes desse filo são animais que possuem um corpo mole, formado por uma série de anéis, característica que deu, então, origem ao nome desse filo, anelos, que em latim significa pequeno anel, tá? Os anelídeos podem ser encontrados em diversos ambientes, como mares, rios, lagos, tá bom? E também em solos úmidos. Eles podem relacionar-se aí com outros seres vivos por meio do parasitismo. O corpo dos anelídeos apresenta então um corpo variável, ou seja, aí a diferença no seu tamanho. Ele pode ser desde poucos milímetros e chegar aí até comprimentos aí de alguns metros. A maioria deles apresenta cerdas recobrindo todo o seu corpo, as quais auxiliam na movimentação do animal e também na sua fixação aí no substrato, tá bom? Os animais desse filo podem ser divididos em três classes diferentes: os oligoquetas, os poliquetas e os hirudíneos. Vamos falar primeiro sobre os oligoquetas, tá bom? Eles são, anelídeos com poucas cerdas por anel, tá? Eles vivem na água doce ou no solo, que eu já disse que no caso é o caso das minhocas, que a gente conhece muito. Possuem um corpo cilíndrico e em suas extremidades são mais finas, sendo que em uma extremidade possui a boca e na outra extremidade possui o ânus. Na fase adulta, elas podem ter aí em média de até 150 anéis, tá bom? E alguns desses anéis são diferenciados formando clitelos que são responsáveis pela secreção aí de um material que abrigará os ovos. Nessa imagem aqui, mostra em uma extremidade a boca, na outra o ânus e aqui, um anel diferenciado aí que é o clitério. Se nessa imagem aqui não ficou muito boa para vocês verem, tem aí no livro de vocês, tá bom? Agora, os poliquetas, eles são animais geralmente marinhos, que apresentam várias cerdas em cada segmento dele, tá bom? As quais aí auxiliam então na sua movimentação. Eles possuem tentáculos na parte aí anterior do corpo, que auxiliam também na alimentação deles, então isso aí ajuda, facilita. E por último, os hirudíneos, que são anelídeos que apresentam uma quantidade fixa de segmentos, tá bom? Que no caso aí, por exemplo, as sanguessugas, Algumas espécies possuem poucas cerdas e outras nenhuma. Eles têm ventosas nas extremidades do corpo que auxiliam na alimentação e na movimentação, É onde aí a sanguessuga ela tem essas ventosas que colocam a boca no outro ser e começa então a sugar, a puxar o sangue do outro ser vivo. Por isso o nome sanguessuga, Ela suga o sangue de outro animal, de outro ser vivo, outro animal. Os anelídeos são os primeiros a apresentar um sistema circulatório fechado em relação aos outros invertebrados que eu já havia trazido aqui para vocês, tá bom? Mas o que é esse sistema aí circulatório fechado? É onde o sangue circula no interior dos vasos sanguíneos, tá? Assim como os vertebrados, os anelídeos eles possuem o sangue vermelho graças a quê? A presença da hemoglobina, que é um pigmento aí que auxilia o transporte do gás oxigênio pelo nosso corpo. O sistema digestório deles, dos anelídeos, é completo, Porque eles possuem aí
Em uma extremidade a boca e na outra extremidade o ânus. Eles possuem também diferentes hábitos alimentares, podendo ser de 3 tipos: herbívoros, carnívoros e detritívoros, tá bom? As minhocas, elas são detritivas. Por quê? Porque elas alimentam-se de matérias orgânicas, né, presentes no solo como restos de vegetais, tá bom? Os iridíneos, eles já se alimentam de sangue e de outros fluidos do corpo de outros animais, de alguns animais aí. As sanguessugas, foi o que eu já falei para vocês, possuem então aí um sistema bucal na forma de ventosas com mandíbulas dotadas de estruturas que perfuram a pele do animal para sugar o seu sangue, né? Então ele tem estrutura que consegue perfurar então a pele desse animal e sugar todo o seu sangue, tá bom? Nos anelídeos, as trocas gasosas, gente, acontecem principalmente por meio aí, ó, do revestimento do corpo do animal, tá? Vocês já observaram um oligoqueto, por exemplo, uma minhoca, que ela possui a pele úmida, ela é geladinha? Vocês já perceberam? Se alguém já pegou uma minhoca, já foi pescar, né? Geralmente coloca lá. Então ela tem o seu corpo úmido, né? Graças a uma produção aí contínua de muco, tá? Por isso que a sua pele, então, ela fica úmida. Só que, para essa umidade ser mantida, ela tem que viver onde? Num ambiente seco? Ela tem que viver num ambiente úmido. Por isso que, geralmente, as minhocas aí, elas são encontradas em lugares mais úmidos, tá bom? Para que também não aconteça o ressecamento do revestimento do seu corpo, tá bom? Então, isso é muito importante. Em muitas espécies de poliquetas, observam-se brânquias e estruturas especializadas também na respiração deles. Os anelídeos podem se locomover de diferentes formas, tá? Auxiliados aí por cerdas, por músculos ou ventosas. Aí, olha aqui. Essa aqui, gente, é a representação da locomoção de uma minhoca. Você já viu uma minhoca se locomovendo? Dá a impressão que parece tipo umas ondinhas, né? Mas o que está acontecendo ali? Está acontecendo, então, um relaxamento e uma contração de um músculo, né? É onde, então, que ela consegue aí se movimentar, tá bom? E também alongando todo o seu corpo. Aqui, gente, é uma curiosidade, né? Falando das sanguessugas na medicina, que aí faz parte dos anelídeos. Olha só. Desde a Grécia Antiga, as sanguessugas elas eram utilizadas para extrair sangue das pessoas doentes, a fim de diminuir a dor e também o inchaço nas regiões ali afetadas. As sanguessugas elas produzem algumas substâncias químicas que auxiliam esse processo. E uma delas, gente, é que impede que o sangue coagule, garantindo que o sangramento continue e reduzindo então o acúmulo de líquido ali naquele local, tá? E outra função aí, gente, é que ela é anestésica, né? Diminui a sensação de dor. Então, antigamente, né, eles utilizavam a sanguessuga aí em tratamentos, né? Ou seja, na medicina, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a reprodução desses anelídeos. Eles podem ser de forma assexuada e de forma sexuada. Olha só, a reprodução dos anelídeos pode ocorrer dessas formas que eu falei, sendo que na maneira sexuada, a fecundação pode ser externa com a liberação dos gametas no ambiente, onde acontece então a fecundação. Aí, esse tipo de reprodução aí é observado nos oligoquetas e nos poliquetas, tá bom? Lembrando que os oligoquetas são hermafroditas, tá? No caso aí as minhocas. Então precisa de 2 indivíduos, são hermafroditas. Tem tanto aí os gametas femininos como os masculinos. No entanto, para que aconteça a fecundação dos ovos, esses animais precisam trocar gametas com outro indivíduo, tá? Que foi o que eu falei. Tá bom? Então olha aqui, aí no livro de vocês, se a imagem estiver difícil para entender, acompanha comigo no livro. Olha aqui a número 1.
Duas minhocas, elas então aparelham aí os seus poros genitais e liberam os espermatozoides que são trocados entre esses indivíduos, né, que é uma setinha para cima e outra para baixo. 2. Em seguida, os animais, eles se separam e ocorre a produção de um casulo em uma região chamada clitelo. Lembra que eu falei lá no início do slide? Então, nesse casulo são liberados os óvulos. Depois, o casulo, ele desliza pela parede do corpo e recebe os espermatozoides provenientes do parceiro. Ok, esses espermatozoides fecundam os óvulos presentes no casulo. Aí o casulo com os óvulos fecundados continua a percorrer toda a parede do corpo do animal, passando por sua cabeça até ser eliminado no solo, tá? Então, olha lá, ó, aí produziu o ovo. No solo, os embriões utilizam os nutrientes presentes nos ovos para se desenvolver e, após algumas semanas, indivíduos jovens e semelhantes aos adultos eclodem e saem desses ovos. Então, é assim que acontece a reprodução aí das minhocas, tá bom? Os poliquetas, gente, já apresentam reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, a fêmea libera uma substância que atrai o macho lá para pertinho dela. Aí ele então movimenta em torno da fêmea e libera os seus espermatozoides. Aí, gente, aquela presença dos espermatozoides estimula a fêmea a liberar os seus óvulos, que aí vão ser fecundados no ambiente e se depositam então no fundo do mar. Aí o embrião se desenvolve uma larva e posteriormente então em indivíduos adultos. A reprodução sexuada, gente, também pode acontecer a fecundação interna, tá bom? Como ocorre nos iludinhos, né, e nas sanguessugas. Nesse caso, os gametas masculinos são depositados então no interior do corpo da fêmea, tá? Após algumas semanas, acontece a liberação do casulo, assim também como nos oligoquetas, que contém aí os ovos já fecundados, tá bom? E nesse aqui, o desenvolvimento não envolve a formação de larvas, certinho? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Vocês deverão copiar aí no caderno um resumo sobre essa aula e responder atividades complementares aí sobre os anelídeos, tá bom? Ó, a tia Larissa tá com muitas saudades, tá bom? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.